Imagina acordar, abrir o aplicativo da carteira de trabalho digital, digitar seus dados e ver a frase que ninguém entende direito. PIS/PASEP 2024 em processamento. Nem aparece valor, nem data de pagamento, só essa mensagem misteriosa. Enquanto isso, as contas continuam chegando. Você escuta na TV que o calendário já começou, mas o seu dinheiro, nada. Esse vídeo é justamente para destravar esse mistério. O que significa em processamento, quem tem direito ao abono salarial, quanto você pode receber e o que fazer se o seu PIS/PASEP travou nessa situação. Antes de falar do em processamento, é importante entender o que é exatamente esse PIS/PASEP 2024. O que popularmente se chama de PIS/PASEP nesse contexto é o abono salarial previsto no artigo 239 da Constituição e regulamentado pela Lei 7.008 de 1990. Um benefício de até um salário mínimo por ano, pago ao trabalhador que recebeu em média até 2 salários mínimos, trabalhou pelo menos 30 dias no ano base e está cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. Ou seja, não é um presente do governo, é um direito ligado ao seu histórico de trabalho formal. Para o exercício de pagamento de 2024, normalmente o ano base considerado foi 2022, e para o exercício de 2025, o ano base é 2023, seguindo os calendários aprovados pelo CODEFAT. Para ter direito ao PIS/PASEP, o Manual Operacional do Abono Salarial detalha 5 critérios básicos: ter cadastro há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP, ou CNS, ter trabalhado com carteira assinada ou nomeação em cargo público por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base, ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período, ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS/PASEP e ter seus dados informados corretamente e dentro do prazo pelo empregador na RAIS ou no E-Social, conforme a resolução do CODEFAT. Se faltar qualquer um desses pontos, por exemplo, a empresa não informou a RAIS ou mandou dados errados, o sistema pode não identificar seu direito automaticamente e isso se reflete nas consultas como ausência de valor ou pendência. Agora, vamos à frase que mais aparece: PIS/PASEP em processamento. No sistema do abono salarial, o processamento é a fase em que o Ministério do Trabalho cruza os dados enviados pelos empregadores via rede social com as bases governamentais, CNIS, FGT, CP, CNPJ, entre outras, para verificar se você preenche os critérios de habilitação, calcular o valor proporcional de 1,12 por mês trabalhado e emitir a ordem de pagamento no calendário aprovado. Esse processo de identificação ocorre, em geral, entre outubro e janeiro para cada exercício, como descreve a resolução do CODEFAT comentada no manual. Enquanto o sistema está validando essas informações ou revendo dados após correções, a situação para o trabalhador aparece como em processamento e ainda não aparece liberado com valor e data. Na prática, em processamento pode significar algumas coisas: que a primeira rodada de identificação ainda não terminou para todos os trabalhadores, que seu empregador enviou ou corrigiu informações recentemente no E-Social ou RAIS genérica e o sistema ainda vai incorporar isso, ou que houve algum impedimento de batimento com as bases, CPF divergente, CNPJ encerrado em data anterior e inconsistência de dados, que está sendo tratado internamente. O manual lista esses impedimentos: CPF nulo, cancelado ou inexistente, informação de óbito em base governamental, CNPJ do empregador com problema, inconsistência nas informações transmitidas ou suspeita de fraude. Nesses casos, o pagamento fica suspenso até que o impedimento seja resolvido. E enquanto isso, para você, tudo o que aparece é aquela mensagem genérica de em processamento ou em análise. Outra peça importante desse quebra-cabeça é o calendário de pagamento. A cada ano, o CODEFAT publica uma resolução que define o calendário do abono salarial. Em 2024, foi a resolução que estabeleceu as datas de pagamento conforme o mês de nascimento. Em 2025, a resolução 1011 de 2024 fixou que os pagamentos seriam feitos a partir de fevereiro, utilizando o salário mínimo vigente.
A regra interna é: quando o seu abono é identificado e liberado, ele é agendado para pagamento de acordo com esse calendário, com base no mês de nascimento. Se o processamento do seu abono só terminar depois da data correspondente ao seu mês, a regra é agendar para a próxima data disponível no calendário. Por isso, o manual explica que, em muitos casos, abonos processados ou recursos deferidos após o dia 26 são jogados para o próximo lote. Isso explica por que algumas pessoas veem em processamento, mesmo depois de ouvirem que o calendário já está valendo. Também é fundamental saber que o valor do PIS/PASEP não é sempre igual ao salário mínimo inteiro. Ele é proporcional aos meses trabalhados no ano base. A lei manda calcular 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento para cada mês trabalhado, contando como mês integral a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho. O manual traz uma tabela para o ano base mais recente. Quem trabalhou um mês recebe um valor aproximado de 1/12 do mínimo. Quem trabalhou 12 meses recebe o valor inteiro, por exemplo, R$ 1.518 em 2025. Isso significa que mesmo se o seu PIS/PASEP estiver em processamento e depois for liberado, o valor pode ser menor do que o salário mínimo se você trabalhou menos de 12 meses no ano base. E isso é cálculo legal, não erro. Agora, no meio deste vídeo, é a sua vez. Comenta aqui embaixo qual é a mensagem que aparece para você hoje. Em processamento, não habilitado, sem abono para este CPF ou valores disponíveis. Diz também se você trabalhou em 2022 ou 2023 com carteira assinada, quantos meses foram e se o seu empregador é empresa privada ou órgão público. Se você já entrou em contato com a empresa ou com o Ministério do Trabalho por causa do PIS/PASEP, conta como foi. Esses relatos ajudam a mostrar na prática onde estão travando mais, se é na RAIS, no e-social ou no sistema de processamento do abono. Se você viu em processamento e acha que tem direito, o manual mostra qual é o caminho quando o sistema não resolve sozinho: o recurso administrativo. O recurso serve para situações em que você não foi habilitado, teve o valor menor do que deveria ou teve o pagamento suspenso por algum impedimento. Ele pode ser geral, quando há impedimento para receber, ou de complemento, quando o valor está menor do que o devido. Na análise desse recurso, o servidor do Ministério do Trabalho consulta várias bases: CNC-FGT, Seguro-Desemprego, dados do CPF do CNPJ, RAIS, E-Social e até documentos que você apresentar, como carteira de trabalho, contra-cheques, fichas financeiras ou decisões judiciais. Se o recurso é deferido, o sistema gera uma nova memória de cálculo e agenda o pagamento para a próxima data do calendário. E aí o status deixa de ser em processamento e passa a mostrar o valor e a previsão de saque. O manual também explica que, em muitos casos, o problema não está com você, mas com o empregador. A responsabilidade de informar corretamente os vínculos e remunerações usadas para o abono salarial é exclusiva do empregador, por meio da RAIS, nas situações em que ela ainda é usada, ou do e-social. Se ele não enviar a declaração, enviar fora do prazo, ou enviar com erro de CNPJ, datas ou salários, o sistema não consegue identificar o direito ao abono e o trabalhador acaba aparecendo como não habilitado ou com abono não processado. Existe inclusive previsão de multa para atraso ou omissão na entrega da RAIS. Em situações assim, o recurso administrativo pode até reconhecer o direito se houver comprovação nas bases governamentais, mas muitas vezes será necessário o empregador corrigir as informações para que o abono seja efetivamente processado. Outro ponto que poucos conhecem: existe prazo de prescrição para o abono salarial. Uma resolução de 2019 deixou claro que o trabalhador tem 5 anos, contados a partir do fim do calendário anual, para exigir o abono de determinado ano base. A tabela do manual mostra, por exemplo, que abonos de ano base 2017 prescrevem em 2024, os de 2018 em 2025 e assim por diante. Isso vale também para abonos que ficaram identificados, mas não sacados dentro do calendário. Nesses casos, o banco devolve o valor ao fundo e a remissão pode ser feita por recurso dentro do prazo de 5 anos. Se o seu PIS/PASEP 2024 está em processamento, mas for de ano base que ainda está dentro do prazo, ainda é possível corrigir e receber.
Se já passou da janela de 5 anos, a lei limita esse direito e o manual orienta como responder, inclusive em situações judiciais. Quando a mensagem é em processamento por muito tempo, existem alguns passos práticos que fazem diferença. Conferir no CNS, extrato do INSS, se o vínculo do ano base consta com datas e salários corretos. Cobrar do empregador a regularização da RAIS ou E-Social, se houver erro ou falta de envio. Registrar um recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho, anexando documentos que comprovem vínculo e remuneração. E acompanhar o calendário de pagamento do exercício para saber quando novas rodadas de processamento e liberação de lotes acontecem. O manual deixa claro que a análise de recurso pode usar dados que entraram nas bases em 2025 para corrigir direito de ano base anterior, desde que o vínculo esteja comprovado. Ou seja, mesmo que o emprocessamento demore, ele não é uma condenação, é uma etapa que pode ser destravada com informação e documentação. Se este roteiro te ajudou a entender o que o PIS/PASEP 2024 em processamento realmente quer dizer, compartilha este vídeo com quem está na mesma situação, colegas de trabalho, grupos de WhatsApp da empresa, família. Deixa nos comentários se no seu caso o problema parece ser cadastro antigo, falta de 5 anos, renda acima de 2 salários, erro do empregador ou trava no sistema. E para continuar recebendo conteúdos claros sobre PIS, PASEP, seguro-desemprego e outros benefícios sociais, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente bastante e compartilhe. Informação certa na hora certa é o que transforma uma tela em processamento em dinheiro de verdade na sua conta.